Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? De onde veio? Verdade ou mentira? Muitos fatos que estão relatados na Bíblia. Meu nome é José Olímpio. Peço a você que, se não está inscrito no canal, se inscreva. Que ao chegar ao final do vídeo, curta deixando o seu like. Compartilhe se você achar que a mensagem é interessante e que possa ajudar mais alguém. Pois bem, de onde veio a Bíblia? A Bíblia, para muitos, é um livro. Mas a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros. A Bíblia é uma biblioteca. Possui vários livros naquele formato de um único livro. O livro surge no povo hebreu, surge no povo judeu, que é o mesmo, hebreu, judeu, dando origem e sendo o livro sagrado do judaísmo. Mas a iniciativa de se ter esse livro parte de Deus. É Deus quem entra na história, escolhe um povo através do pai da fé deste povo, que é um homem escolhido, que se chama Abraão. A partir dele, Deus começa a formatar e a gerar o seu povo, a nação eleita. Então, a partir de Deus na história da humanidade, da sua revelação, da sua manifestação de amor pela humanidade, e à medida que a humanidade vai compreendendo esse amor, vai aceitando e respondendo também como forma de amor, começam então a ter a necessidade de escrever. Vale lembrar que a Bíblia não nasce sendo escrita, mas a primeira versão da Bíblia ela é oral, tanto para o Primeiro Testamento quanto para o Segundo Testamento, que nós vamos entender mais adiante o que é Primeiro Testamento, o que é Segundo Testamento. Então, a versão oral, que é contada de pai para filho, de uma geração a outra geração, o agir, o proceder, o amor de Deus e a resposta de cada homem, de cada mulher. Assim, Deus vem na linha do tempo da humanidade, construindo o seu plano de salvação, a sua aproximação e relação com cada ser humano. Muitos perguntam: o que está na Bíblia é verdade? Depende. Se você for considerar a verdade do ponto de vista científico, não. A Bíblia não tem esse compromisso, não tem essa ideia, não tem esse alvo nem essa intenção de ser um livro científico. Portanto, explicar a origem do mundo, explicar de onde veio o primeiro homem, a primeira mulher e todo o contexto da razão da existência do ser humano, do ponto de vista científico, não. A Bíblia não tem isto como alvo, mas a Bíblia tem como alvo exatamente a relação amorosa de Deus para com a humanidade. Se nós buscarmos fundamento científico, não. Se nós buscarmos fundamentos para a nossa fé, para uma resposta de amor ao amor que nos ama, sim, é verdade. E muito do que está na Bíblia não são fatos reais, mas são histórias, que a gente costuma chamar de historinha, mas aonde Deus se revela, aonde é palavra de Deus para nós. Então, o que está escrito no livro Bíblia é palavra de Deus para nós. Lembrando que a palavra de Deus não está presa nem restrita num livro.
Deus fala quando quer, aonde quer e a hora que quer. Tá? Então não pensemos, se não está na Bíblia, Deus não falou. É limitar Deus. Tá? Deus vai além do livro. O livro é um compêndio da vida e das manifestações de Deus a um povo, e não todo o que Deus falou para nós. Deus ainda fala hoje a cada um, a cada uma. Sendo a Bíblia um conjunto de livros, ela tem dois focos muito bem direcionados. É como se fosse dois faróis iluminando a escuridão, as trevas do mundo. Esse farol daqui, ele ilumina o judaísmo, que a Bíblia é dos judeus. Nasce com eles, são eles os guardiões, são eles os escritores sagrados, são eles os intérpretes por muitos e muitos anos do Primeiro Testamento. O segundo farol, o grande farol, é o cristianismo. O cristianismo é a segunda parte da Bíblia, é a segunda aliança, é o segundo testamento. Então, esses dois grandes faróis de luz de Deus ilumina as trevas de toda a humanidade, direcionada como um livro sagrado para o cristianismo e para o judaísmo. E então nós temos duas alianças, dois nomes muito importantes que fundamentam essas duas alianças. A primeira aliança na pessoa de Abraão, que é considerado o pai da fé, devido à sua grande fé. Abraão faz uma aliança com Deus e a partir de Abraão nasce a nação eleita, as 12 tribos de Israel. A terra prometida, todo esse sonho de terra prometida, de um povo que é peregrino, de um povo que caminha, que são características que Deus imprime no seu povo. Ela vem sendo imprimida em cada cristão, em cada cristã também. Vamos todos sendo formatados em Cristo Jesus, que é descendente também de Abraão, que é também participe deste povo judeu, dessa nação, desta religião judaica. Jesus era judeu. E o segundo nome que nós temos que guardar, que é importantíssimo, da segunda e eterna aliança, é Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus de Nazaré, Deus funda a sua última aliança para conosco, a sua segunda e eterna aliança na pessoa de Jesus Cristo, a qual os cristãos fazem parte. Já os judeus não aceitaram a segunda aliança e vivem ainda conforme a primeira aliança. Tem diferença de uma pela outra? Tem. Afirmada com Abraão, ela vive na esperança da terra prometida, no caminho, na luta e aguarda do Messias. Para o cristianismo, o Messias já se chegou, é Jesus Cristo. O Messias já é o Emanuel, Deus conosco, já está no nosso meio. Portanto, grandes diferenças. Mas Jesus é o centro da Bíblia. É a plenitude do tempo, é o centro de toda a humanidade. Em Jesus é como se virasse uma página, novo escrito, nova realidade, nova visão, porque Jesus, como o evangelista João nos narra, é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado, que já existia antes dos séculos, mas que agora está presente no nosso meio, na forma de um homem. Então, Jesus como centralidade da Bíblia para os cristãos. Para o judaísmo, a Bíblia termina no último livro do Primeiro Testamento, que nós
muitos de nós chamamos Antigo Testamento. Mas em respeito à palavra de Deus, não é antigo. A palavra de Deus é sempre nova para nós. Portanto, Primeiro Testamento, primeira aliança. Como que o cristão lê a Bíblia no Primeiro Testamento? A partir de Jesus. Todo o Primeiro Testamento está fundamentado, profetizado, preparando todo um povo, todo o universo para a vinda de Jesus Cristo. Então, o cristão lê o Primeiro Testamento como se ele colocasse um óculos chamado Jesus Cristo. A partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele olha o texto sagrado e identifica Jesus ali no texto. Um exemplo só para... Quando nós lemos lá no livro do Êxodo que Jesus, que o povo está caminhando e que tem uma rocha e desta rocha sai água para saciar a sede do povo, quando nós lemos isto nos cristãos, eles lêem, esta rocha é Cristo, prefiguração de Cristo, porque Cristo é a fonte de água viva. Tá? Então é só para entendermos um pouquinho, mas é assim que se faz a leitura do Primeiro Testamento, os cristãos. A pessoa de Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. É o próprio Deus falando conosco, é o seu Filho falando conosco. Então, em Jesus, nós não temos um homem, um enviado, uma criatura, mas nós temos o Criador. Nós temos o Criador que desce, que se esvazia e vem até nós, para formalizar, criar e realizar a segunda e eterna aliança, no seu sangue derramado, por cada um, cada uma. A Bíblia judaica, e também nossa, né, que nós adotamos, quando eu digo nossa, o cristianismo, ele adota, o cristianismo, ele recebe a Bíblia judaica como sendo Bíblia cristã. É nossa, porque em Jesus Cristo está presente no Primeiro Testamento. E Jesus Cristo é a razão da existência do Novo Testamento. Se Jesus está presente no Primeiro Testamento, ele é também do Segundo. E então, esta separação que nós fazemos, abrindo a Bíblia e dizendo Primeiro Testamento, Segundo Testamento, é só uma forma, uma pedagogia, uma metodologia de estudar e entender. Para o cristão é um único livro, tá? É a única palavra de Deus, registrada, escrita. Então, nós temos, na versão, no entendimento do judaísmo, nós temos o Pentateuco, que é o Torá. E a Torá é Deus falando diretamente com os homens, com as mulheres. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois nós temos os profetas. Os profetas são aqueles grupos de homens e mulheres que Deus fala por meio deles. Deus fala por meio deles. No primeiro grupo, o Torá, Deus fala diretamente ao homem. No segundo, Deus fala aos outros homens através de um homem ou de uma mulher, que são os profetas ou as profetisas. E depois nós temos os livros, os escritos, os sapienciais, que é os escritos sobre Deus, aonde Deus também fala, é palavra de Deus, aquilo que os homens e as mulheres escreveram, ensinaram a partir de Deus. Então, são 3 momentos. Deus fala ao seu povo diretamente, Deus fala a Moisés,
Deus fala a Josué, Deus fala a Abraão. Depois dos profetas, o profeta fala como oráculo do Senhor. É uma mensagem que eu recebi de Deus e estou trazendo para vocês. E já nos escritos, nos sapienciais, eu recebo a inspiração de Deus e escrevo. E é importante que essa versão também que é escrita, os escritos, os sapienciais, elas também foram versões orais, antes de ser escrito. Então, o que está escrito, pegamos os livros do Salmo, por exemplo, o que está escrito para nós hoje como livros do Salmo, era preces e cânticos que o povo sabia de cor e salteado. E cantavam-se, tinham os momentos de cantar, e cantavam juntos. Até que alguém vai compelir e escrever e colocar tudo junto num rolo só. Tá? Então, nós vamos terminando esse vídeo. A gente vai voltar, né, falando sobre esse assunto ainda, mas a gente encerra o vídeo e eu deixo aqui para você, que ficou até agora, uma pergunta para você deixar nos comentários para nós. Qual livro do Antigo Testamento que você mais gosta, que mais lhe chama a atenção? Fica com Deus, fique na paz.